Sejam bem-vindos ao Psi 360. Eu sou Thaís, aluna do 10º semestre de Psicologia. Eu sou Larissa, aluna do 10º semestre de Psicologia. Neste canal nós traremos diversos profissionais da área de Psicologia para compartilhar conosco conhecimento e edificar a nossa jornada como estudante e profissional de Psicologia. Hoje falaremos sobre a psicologia escolar, uma área muito importante, porém pouco difundida no meio acadêmico. Para tal, nós trouxemos Leonor Guimarães, psicóloga, pedagoga e especialista em psicologia analítica. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a presença aqui. Para começar nossa conversa, eu queria saber como é que foi a sua trajetória até a psicologia e seu caminho para chegar até a área escolar. Na verdade, eu comecei pela educação. Minha primeira formação é em pedagogia. Dentro do curso de pedagogia, a gente tem a disciplina de psicologia escolar. E nisso eu me apaixonei pela psicologia. Terminei a faculdade de pedagogia, fiz a especialização em psicopedagogia logo depois. E quando estava fazendo a formação em psicopedagogia, surgiu a possibilidade de fazer a formação em psicologia, visto que, de alguma maneira, nós tínhamos só a UFBA e começaram a abrir os outros cursos aqui em Salvador. Teve a oportunidade, eu fui para o curso de psicologia. E aí eu comecei a cursar psicologia. Dentro do curso de psicologia, fui me apaixonando ainda mais pela área de psicologia escolar por ver essa interseção, essa possibilidade de diálogo daquilo que eu já tinha visto em pedagogia com a psicologia. E aí, depois dessa formação, fiz algumas outras, fiz a formação em pedagogia organizacional, fiz a formação em psicologia analítica junguiana, mais recentemente eu fiz a formação em neuropsicologia, mas eu nunca saí da área de pedagogia totalmente, porque eu atuei inicialmente como professora de sala de aula, trabalhei muitos anos como professora de segunda série, agora terceiro ano do ensino fundamental, depois fui para a área de coordenação pedagógica, fui para a área de psicologia escolar, para a docência do ensino superior e hoje trabalho com consultoria na área de psicologia escolar junto com a clínica e a docência. Quais são as habilidades e as especializações que um psicólogo escolar deve ter? Olha, não tem nada fixo em relação à formação ou à habilidade. Claro que você pode, depois de algum tempo, fazer lá no conselho teste para especialista em psicologia escolar, mas não é obrigatório para atuar. Uma coisa que é super importante é conhecer o mínimo da estrutura educacional do nosso país. Como é que funciona? Quais são as áreas que se dividem? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Quais são as leis? Então, aquele que pretende ser psicólogo escolar tem que passear um pouco por essa estrutura do sistema educacional brasileiro, as leis que regem o sistema educacional brasileiro, o que é possível, o que não é possível. Além disso, eu sugiro uma formação também no sentido daquele nível que você vai atuar. Se você for atuar na educação infantil, faça uma formação que fale dessa criança de 0 a 6 anos, que pode ser psicopedagogia, pode ser uma especialização em psicologia escolar, que a gente não tem muito na região de Salvador e da Bahia, mas tem muito em outras regiões e hoje com o online a gente já tem mais difundido. Se for para o ensino superior, fazer uma formação entendendo como é esse sujeito, jovem adulto, adulto e até o idoso que frequenta o ensino superior. Então, conhecer os ciclos de vidas para aquelas pessoas com as quais você vai atuar. E conta pra gente os desafios enfrentados no dia a dia, não só na sua atuação de agora, mas também na escola ou no meio educacional. Eu acho que o primeiro desafio desse que pretende atuar com psicologia escolar é manter essa escolha, porque ele vai ouvir muito, vai ver muito essa desvalorização. É muito melhor ir para outra área, são áreas mais simples. A área de educação, a área de psicologia escolar, não é uma área fácil, não é uma área simples, porque você lida com o humano o tempo todo, com as dificuldades da educação, com isso que é a questão familiar, a questão da comunidade. A escola está suscetível ao que acontece no seu entorno. Então, se acontece algo no bairro, a escola, a gente vê isso em Salvador, a escola é a primeira a ser fechada, é a primeira a sofrer. Então, é uma escolha que você precisa desejar muito estar neste lugar. O segundo desafio é quebrar os preconceitos e essas visões que se tem da psicologia escolar. Que o psicólogo da escola vai atender aqueles alunos que têm algum transtorno, alguma demanda específica.
né? O psicólogo é para ficar na salinha dele, não é? Respondendo a quem precisa ir lá e não verificar a escola toda. Então, segundo obstáculo é esse, trazer o que é realmente o papel do psicólogo escolar, porque infelizmente a gente não tem esse olhar. E aí vem os outros desafios. Desafios éticos, porque tem a questão do sigilo, você trabalha numa equipe multiprofissional, então às vezes outros profissionais querem informações que você não pode oferecer sobre aquele aluno, sobre aquela família, sobre aquela situação. Trabalhar a questão da inclusão, que hoje é um grande problema, não é, dentro das instituições escolares, por quê? Porque cada caso é diferente, você vai ter que preparar os professores para aquele processo de inclusão, você vai ter que entender qual é a demanda daquele sujeito que vai passar pelo processo de inclusão, então é um grande desafio para o psicólogo que acaba assumindo isso de frente. O outro desafio, muitas vezes, é esse desafio diário do diálogo, da comunicação, de estabelecer pontes entre esses sujeitos que participam da escola, professor, aluno, família, administradores, que muitas vezes não têm esse olhar que o psicólogo tem. Então, um dos primeiros passos é até passar e informar e psicoeducar a equipe com a qual você vai trabalhar, qual é a função desse profissional dentro da escola. E o último desafio é o desafio, acho que político, de dizer o psicólogo é importante para a escola, né? Porque a lei demorou de passar. Porque não se via a importância desse profissional dentro da escola. Se discutia qual o custo-benefício, não vale a pena. Mas se você observa tudo que o psicólogo escolar pode fazer, sim, ele é necessário dentro do ambiente institucional. De que forma o psicólogo pode contribuir com o bem-estar da escola e dos alunos? O psicólogo escolar tem que pensar em alguns pontos. Primeiro, ele não está ali só para trabalhar com o aluno. Isso era coisa da formação do psicólogo há não sei quantos anos atrás. O psicólogo escolar está ali para trabalhar com toda a comunidade escolar. Então, ele vai trabalhar o que a gente chama de sistemas escolares. Ele vai trabalhar com o estudante, com o professor, ele vai trabalhar com a equipe pedagógica, ele vai trabalhar com os administradores que estão ali na direção, vai trabalhar com a tesouraria, com a família, com toda a comunidade escolar. Não é? Então, de alguma forma, ele tem que estar preparado para lidar e fazer esses diálogos e fazer essas pontes. Nisso, ele precisa ser um comunicador, ele precisa permitir a passagem de comunicação e informação de maneira ética e permitindo um crescimento, principalmente, porque o nosso foco dentro da psicologia escolar não é o sujeito, não é o estudante, é esse estudante dentro da escola. Então, são os dois mundos ali de uma maneira dialética se relacionando. Não vou olhar de maneira isolada o estudante, mas vou olhar para ele dentro daquela instituição. Como é o contato e a colaboração com os outros profissionais, pais, professores, dentro desse ambiente? Precisa ser constante. Porque é o dia a dia, é o chão de fábrica na escola. Comunicação com professores, a gente tem reunião, tem grupos de estudos, tem um momento de trabalhar só individualmente. Participe, é fundamental que o psicólogo escolar participe da vida da escola. Se tem reunião, estou lá. Se tem festa do Dia dos Pais, festa do Dia das Mães, São João, estou lá, porque é a maneira que eu estou me comunicando. Claro que existem momentos específicos para entrevista com a família, entrevista com os estudantes, entrevista muitas vezes com o profissional que atende esse estudante fora da instituição, psicólogos, fonoaudiólogos, todo mundo que faz esse acompanhamento. Mas a comunicação, você deve usar todos os meios que tiver à sua disposição. Por isso você tem que participar da vida da escola, para que as pessoas te conheçam, para abrir esse caminho de contato, para permitir que vejam você, psicólogo escolar, como alguém que compõe essa comunidade, que está ali para o bem dessa comunidade escolar. Como é que você colabora com outros profissionais, com os pais, para o desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos? Olha, o trabalho é sempre multiprofissional. Você não vai fazer nada isolado. Você está sempre em comunicação com os outros profissionais da escola. Para colaborar, a gente aí tem essas estratégias ou técnicas, né? Muitas vezes, para capacitar esse professor que precisa lidar com certos desafios, a gente trabalha com, como eu falei, grupos de estudos, reuniões, cursos. A gente promove a presença de outros profissionais externos dentro da instituição escolar, né, que falem sobre determinado conteúdo. A gente permite, inclusive, muitas vezes, que esse professor, os professores tragam as dúvidas que são
serão trazidas e trabalhadas. Além disso, a questão emocional é muito séria, vamos dizer assim, cada vez mais emergente. Então, o conhecimento, a psicoeducação talvez seja o trabalho principal, né? Discutir, é para discutir sobre a ansiedade da escola, vamos discutir, vamos trazer palestras, vamos fomentar o diálogo sobre. Permitir que as pessoas exponham naquele ambiente correto, essas emoções, como está sendo atingido. A gente trabalha muito nesse limiar com a psicologia organizacional, porque é uma instituição. Então, trabalha com a cultura organizacional, com as comunicações dentro desse local, né, com as possibilidades de diálogo entre as pessoas e um diálogo emocionalmente satisfatório. Qual a média salarial? Essa é uma pergunta complicada. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos um padrão. Vai diferir a depender da carga horária do profissional, de 40 a 80 horas. Vai diferir se é na capital ou no interior. Por exemplo, tem concursos que abrem para 40 horas no interior que pagam 2 salários mínimos para um profissional de psicologia. O que, para a nossa formação, não é o satisfatório. Mas você vai encontrar instituições que, felizmente, já reconhecem o nosso papel e podem pagar aí um pouco mais de 8 até 9 salários mínimos nessa média. Agora, é isso. A gente vai ter uma diferença entre Salvador, São Paulo, Minas Gerais, interior, capital, a estrutura da instituição escolar, se é menor, se é maior, e como enxergam a importância desse psicólogo. Para finalizar, a gente gostaria de saber como é que você enxerga o futuro da psicologia escolar. Eu sou otimista. Sou otimista porque, assim, uma coisa é certa. Por mais que a gente tenha crescimento de inteligência artificial, que a gente tenha novos meios de educação online, híbrido, a escola vai continuar existindo. Esse ambiente educacional, de qualquer formato, vai continuar existindo. Se ela existe a necessidade do psicólogo. Meu otimismo maior com a aprovação da lei, com essa visibilidade, com isso que a sociedade está fazendo de observar o quanto é importante a saúde mental. E a saúde mental desde o início. Né? Então, a escola entra como coparticipante nessa qualificação da saúde mental. Então, eu sou otimista e venho observando o interesse cada vez maior de estudantes de psicologia, de colegas que eram de uma área e acabam indo para a psicologia escolar, pessoas que não imaginavam estar na psicologia escolar e se apaixonam e continuam. Então, e para trabalhar a educação tem que ser otimista mesmo, você tem que acreditar, porque você está ali investindo no futuro, no resultado que você vai ter em 5, 10 anos e não de imediato. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar toda essa experiência com a gente e somos muito gratos por todo esse conhecimento aqui trazido. Eu que agradeço, porque são esses momentos que vão, de alguma forma, ampliar a visibilidade da psicologia escolar. O Psi 360 hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e deixar qualquer comentário, dúvida ou sugestão.